Olá, pessoal! Temos aqui um exercício da parte de dilatação linear, onde ele quer que a gente encontre o comprimento final de uma barra após a temperatura dela sofrer um aumento de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius. Então, quando acontece esse aumento de temperatura, com certeza, o comprimento dessa barra vai sofrer uma dilatação, vai sofrer um aumento aqui que eu chamei de ΔL. Após a temperatura se elevar, o tamanho da barra aumenta um pouquinho. Ele trouxe para a gente o comprimento inicial e para a gente definir o comprimento final, que é a pergunta do exercício, eu preciso pegar o valor desse comprimento inicial e somar a quantia que dilatou. O tanto que dilatou, que é o ΔL. Para a gente encontrar esse ΔL, que corresponde à dilatação linear, né, o comprimento da barra que está sendo modificado, para a gente encontrar o ΔL, eu preciso lembrar da formulinha de dilatação linear, que seria o comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. E aí, o que vai acontecer na hora que a gente tenta calcular esse ΔL, né? Eu tenho aqui o comprimento inicial, que é 3 metros. A variação de temperatura a gente tem, que é o ΔT. O ΔT é a temperatura final menos a inicial. 70 menos 20 é a quantia que a temperatura está aumentando. 50 graus Celsius. Então, a gente já sabe o ΔT. O problema do exercício, para a gente já resolver o exercício, seria o valor do alfa, né? A gente não tem o valor do alfa. Porém, ele traz para a gente um gráfico, dizendo que esse gráfico é de uma outra barra feita do mesmo material que a barra de 3 metros. Então, ao analisar esse gráfico, a gente consegue, como essa barra do gráfico também é feita do mesmo material, a gente consegue definir o valor do coeficiente alfa para depois voltar para essa conta, substituir o valor dele e encontrar o que o exercício está pedindo, que é esse comprimento final. Então, analisando esse gráfico, a gente tem duas temperaturas, 10 e 110 graus Celsius. O 10 a gente pode pensar como sendo a temperatura inicial e o 110 como temperatura final. E os comprimentos que estão associados a essas temperaturas seriam, então, aqui no 10 graus Celsius, o comprimento de 1 metro seria o nosso comprimento inicial. E quando a temperatura é 110, o comprimento de 1,02 seria nosso comprimento final. Então, se a gente aplica a expressão da dilatação linear pensando no gráfico, a gente verifica, né, que o ΔL, que é a variação de comprimento, seria 1,02, que é o comprimento final, menos o comprimento inicial, que é 1. O comprimento inicial, que vale 1, vezes o alfa, que é o que a gente precisa encontrar, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, temperatura final, menos a inicial. Então, eu tenho aqui 0,02 fazendo a subtração. 1 vezes alfa dá o próprio alfa, vezes 100. 110 menos 10 ficou 100. O 0,02, eu vou escrever esse número com potência de 10. Eu vou aumentar duas casas, então a potência de 10 fica 2 negativo. O 100, ele corresponde a 10 ao quadrado e ele está multiplicando o alfa. Então, eu passo ele dividindo e eu vou escrever ele como sendo 10 elevado ao quadrado. Isso daqui é igual a alfa. Então,
ajustando aqui, a continha vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2. O 10 ao quadrado que está aí embaixo, eu posso passar ele para cima multiplicando, mudando o sinal do expoente. E a gente conclui aqui, então, que o valor do alfa é 2 vezes 10 elevado a menos 4. Como a temperatura está em graus Celsius, a unidade é graus Celsius elevado a menos 1. Então, a gente já sabe o coeficiente de dilatação linear, que era o que estava faltando para a gente calcular o comprimento final da barra de 3 metros. Então, eu vou substituir aqui 2 vezes 10 a menos 4 e vou fazer esse produto. Delta L é igual 2 vezes 50 vai ficar 100. 100 é 10 ao quadrado, então eu vou deixar o 3 vezes 10 a menos 4 e o 2 vezes 50, que é 100, eu vou escrever como sendo 10 elevado ao quadrado. Então, o nosso ΔL é 3 vezes 10 elevado a menos 2, fazendo regrinha de potenciação, né? Eu tenho mesma base, somos expoentes, menos 4 com 2 vai dar 10 elevado a menos 2 metros, porque o comprimento inicial está em metros. Como ele pede para a gente definir o comprimento final, voltando aqui para a parte de cima da conta, eu preciso do comprimento inicial, que é 3 metros, mais a quantia que dilata, que é o ΔL. É interessante agora, como a gente vai fazer uma soma, e esse 3, ele não vem acompanhado com uma potência de 10, é interessante a gente tirar esse número aqui que a gente encontrou no ΔL, a gente passar esse valor escrito como um número decimal aqui. Eu vou tirar a potência de 10, vai ficar 0,03. É como se eu viesse aqui no final do número, do 3, e andasse aqui 2 casinhas com a vírgula. Então, 0,03 metros. Esse é o nosso ΔL. E agora vai ficar mais fácil para a gente fazer a operação aqui. 0,03, ou melhor, 3 mais 0,03, que dá 3,03 metros. Então, essa seria a resposta do exercício, desse exercício, né? O que ele estava pedindo era o comprimento final da barra, então 3,03 metros.